Fala aí, Gil, como é que tá, cara? Tudo em ordem? Grande Bruno, como é que você tá, cara? Tudo Gra- bem? Tô bem, graças a Deus. Poxa, show de bola, que bom Tudo falar aqui tranquilo. com você, que bom tá aqui conversando, pô, podendo bater um papo aí no Invest Talks. Para a gente Pô, poder conversar um pouco e apresentar um pouco do trabalho que você está fazendo, né? Eu acho que é interessante a galera ter a oportunidade de conhecer isso e saber, né, o poxa, desafio que é, né, cara? Você, no Brasil, falar de uma Olimpíada Brasileira de Investimentos, principalmente para alunos de ensino médio, né, que estão começando nesse mercado. sim, sim. E você Cara, consegue? assim, tipo, é muito, assim, assim, é emergencial a gente falar sobre educação financeira, né? Uhum. As pessoas, elas ideia, os dados que eu vi da última pesquisa, o SPC Serasa junto com o Ibope, cara, 66,5%. Pesquisa agora de maio, de Uhum. famílias endividadas, cara. Poxa, É, então assim, você trabalhar, produzir, né, e não poder desfrutar daquilo que você ganha para você pagar juros, entendeu? Então, assim, as pessoas precisam entender um pouco é, mais desse assunto, né? Mas é legal, cara, né? porque realmente a gente vê muitos jovens, né, cara, começando a vida, às vezes, o primeiro emprego que a pessoa tem, e aí, de repente, às vezes vale mais a pena ela passar um tempo morando com a família, para ela ir acumulando um patrimônio e tal, ou de repente pegar um apartamento mais simples para começar a carreira, e às vezes as pessoas também saem de casa já com essa ideia de que tem que pegar o melhor imóvel possível, aquele que o salário dá para pagar, e aí ele começa a entrar num processo de endividamento que é complicado, que é o que a gente fala que é falta da educação financeira, né? Cara, tem uma amiga minha que ela falou, poxa, Gil, você me ajuda aqui. Ela comprou um imóvel, né? Assim que ela casou, ela comprou um imóvel, financiou perto ali de 350 mil, Uhum. né? Deu assim, tipo, 20%, né? Teve uma época que podia fazer, Sim. deu 20%, financiou 350 mil em 35 anos, né? Veio a crise imobiliária, o apartamento que ela comprou lá no pico, né, baixou de preço, coisa que se ela quisesse se desfazer, vender o apartamento, ela ainda ia ter que pagar pelo dinheiro, assim, pelo Pelo financiamento que financiamento que ela ela pegou. entrou, né? É. Uhum, Essa questão imobiliária é realmente complicada porque às vezes pode ser uma coisa um pouco complexa e a gente tem pouca orientação. Então, geralmente eu vejo gente fazendo isso, né? A pessoa chega, ela quer comprar um imóvel, ela vai, estuda qual é a tabela de preço, e agora tem uma questão também da TR, do IPCA e tal, que rola uma uhum. pegadinha, né? Muita gente também não entende, aí a pessoa pega o financiamento no IPCA, porque a inflação está baixa agora, só que, cara, a gente vive num país em que a inflação média é alta, né? Então, assim, a pessoa vai e empurra para ela um financiamento baseado no IPCA, ela fica toda feliz porque a parcela é mais baixa, e lá na frente, daqui a um ano, 2 anos, ela vai começar a pagar um preço caro por isso, né? Pagando, de repente, uma Sim, inflação de 6, 7, 8%, sabe-se lá o que vai acontecer nesse governo ou no próximo. Então, é. é um negócio bem arriscado e complicado. E tem a ver também tudo com isso, né? Com o conhecimento que a gente tem. Eu tinha uma professora na FGV que ela brincava. Sempre que alguma pessoa que eu conheço me pergunta se eu devo comprar um carro em 48 vezes ou 60 vezes, eu recomendo ela não comprar o carro, entendeu? Porque quando você vai ver, você vai comprar um carro financiado em 48 vezes, como muitas vezes acontece, que a pessoa fica tentando jogar as prestações para cair numa conta que dê para ela pagar. E aí, quando você vai ver comprar um carro em 48 vezes, você vai pagar dois carros, né? Então, era melhor você economizar e comprar Com depois, né? certeza. Um dos problemas que eu acho assim, de mentalidade das pessoas fazer essa pergunta: dá para pagar a parcela? E aí se, poxa, aí é assim, tipo, vai, empurra a quantidade de parcelas, né? E é para ver se a parcela cabe no orçamento. E muitas vezes comprar um carro, tu vai financiar o carro em 60 vezes, né? Poxa, assim, tipo, aí você vai lá pagando o carro. Depois, no final, quando o carro é teu, ele vale menos da metade do preço inicial, Sim. né? Então, Então, a lição clássica do pai rico, pai pobre, cara. É assim, é como transformar ativos em passivos. Pegar o dinheiro que você tem e transformar num negócio que vai te gerar prejuízo, né? Carro, imóvel ainda, em alguns casos, você ainda tem uma valorização. O caso do carro é clássico de que você vai ter uma desvalorização necessariamente, né? Então, é mais difícil. uhum. Mas fala aí, cara, como é que é essa ideia Mas, de levar jovens, cara, de ensino médio a falar de uma Olimpíada de investimento? Que não é um conteúdo que tem na escola, né?
Eu estou até Pois sendo é. sondado por algumas pessoas, né? Depois eu vou ter que conversar, inclusive, com você sobre isso, sobre a ideia de montar alguma coisa para sistema de ensino, né? Com a nova BNCC, com a ideia de você realmente ter um espaço para eletivas dentro das escolas. Alguns grupos estão começando a conversar comigo sobre a ideia de montar, sim, um conteúdo de finanças para ensino médio. Mas até hoje isso não existe normalmente, né? Como é que é levar Sim, esse sim. conteúdo para os meninos, cara? Cara, assim, eu tive uma experiência muito positiva no ano passado, que eu participei junto com um grupo de alunos do Cefet do Rio de Janeiro, de um desafio de investimentos de Wharton, né? Inclusive, eu vi aqui, tem uma galera que já que tá acompanhando a gente. Bom. Cara, assim, tipo, foi. Pô, eles sabiam zero coisas. Zero. Não sabiam nada. E ali, perto de abril, né, eu comecei a fazer uns encontros com eles, extras, explicando o que que é taxa de juros, o que que é Selic, o que que é inflação, né? Olha aí, grande Elson. E, e aí, cara, assim, poxa, como é que era o desafio? Você tinha que escolher um portfólio de investimentos, né, e fazer um relatório disso, né? Muito parecido com o desafio do CFA, o Sim. desafio do Safra para a graduação. E aí, assim, o quanto que os meninos se dedicaram, né, e o quanto que eles aprenderam, eu falei, cara, a gente precisa fazer isso aqui no Brasil. Não tinha. Falei, cara, é a hora, vou montar uma Olimpíada de investimentos. Com o foco em ensinar, assim, tipo, técnicas de investimento, técnicas de medidas de risco, né, índice Sharpe, assim, tipo, até bom que você traz o ensino da matemática aplicado à realidade, né? Essa eu acho que é a grande vantagem, né, cara? Eu e você somos professores de matemática há bastante tempo, né? Eu tenho um pouco mais de 18 anos só de sala de aula. E o que às vezes eu brinco é que, cara, você ensina tanta coisa, cara, que às vezes você tem que ensinar porque cai no Enem e tal, e você vê tanta pouco, é um negócio tão pouco aplicável. E finanças, que é um negócio que é muito básico, né? Que o cara tem que usar no dia a dia, né, cara? Eu coloco meu dinheiro no Uhum. CDB, que rende, sei lá, 102% CDI, 100%, ou coloco no Tesouro Direto. Essa é uma pergunta que, teoricamente, todo brasileiro deveria se fazer, né? Quando ele começa a investir. E isso não está na Sim, nossa rotina, né? E ao mesmo tempo, cara, de repente a gente está ensinando binômio de Newton pro cara, está ensinando as paradas, matriz, inversão e tal. E você fala assim, números cara, complexos. números complexos, cara. Quanto tempo de aula de números complexos? E assim, não que não seja interessante, eu gosto pra caramba do É assunto, muito mas legal, é fala muito assim, legal. cara, mas até que ponto vale, né, cara? Você pegar um aluno do ensino médio, que não necessariamente vai seguir naquela área, e você ficar aprofundando com o cara o conteúdo de ensino de números complexos, e aí você dedica, cara, 4, 5, 6 semanas de aula para de repente um negócio que você precisaria que era muito mais básico, né? Falar, cara, como é que você toma uma decisão de investimento se não entra no conteúdo, né? Né? Pois é. Então, esse conteúdo eu quero trazer pros alunos. Não só isso, mas também apresentar o mercado de trabalho que eles saem do ensino médio e não têm a menor noção de que existe, né? Uhum. Então, assim, saber das certificações financeiras, e muitas delas você só precisa ter o ensino médio, né? Uhum. E aí, cara, isso eu acho que pode impactar uma geração. Sim. Até porque esse mercado tá mudando, né? A gente vem no mercado que durante muito tempo, né? A pessoa que indicava investimentos era o gerente do banco, né? Que muitas das vezes não era necessariamente a pessoa que entendia do assunto. Eu já Você tem uma brinquei, história muito engraçada, né? eu já brinquei, já comentei isso com você, né? Mas para quem de repente está assistindo e não conhece, eu comecei assim, eu trabalhava, cara, diretor de escola, diretor de alguns grupos de educação, naquela rotina para cima e para baixo. E aí eu recebia sempre as ligações de gerente, né? Oferecendo produto, consórcio, financiamento e tal. Eu até brincava que falava assim, cara, vocês só me oferecem porque eu não preciso, né? Porque no dia que eu for precisar de dinheiro, precisar do banco, eles não vão me entregar, né? Mas eu chegava e teve um dia que eu recebi uma ligação dessa. Falei, cara, você quer colocar aqui num CDB de 92% de CDI? Cara, eu sabia nem o que era CDI na época. Eu falei, não, não, vai dar dinheiro. Não, é melhor do que a poupança. Não, então coloca aí, vai lá. Segue o jogo. E aí eu colocava aquilo, cara. Só que um dia também, né, cara, quando dá aquela luz, né, eu tava vendo um vídeo desses meio agressivos, criticando a postura dos bancos e tal. E eu falei, cara, eu sou professor de matemática, não deve ser tão difícil entender pelo menos o básico. Aí eu comecei a estudar um pouco sobre finanças, passei ali uma semana de noite, de madrugada, estudando, porque eu trabalhava também bastante durante o dia. E aí, quando chegou no final, eu falei, cara,
não é tão difícil assim. Eu já consegui entender o básico. Vou lá na gerente do banco conversar com ela para perguntar. E aí, quando eu fui conversar com ela, eu fui tirar algumas dúvidas, eu vi que deu tela azul ali, né, cara? Travou. Tipo assim, tinha coisa que Caraca, ela não sabia. Eu falei, pô, se eu passei 1, 2 semanas estudando pô, fui tentar tirar dúvida e não funcionou, eu falei, pô, essa pessoa que tá tomando conta da minha carteira de investimentos, cara. Eu tinha bastante dinheiro no banco. E aí, dali eu tomei a decisão. Eu falei, cara, está na hora de eu tomar a frente desse negócio e eu vou tomar essa decisão de onde vai ser colocado o meu dinheiro. E aí decidi tirar o dinheiro, na época eu estava no Santander, parte do dinheiro estava no Santander, né? Eu comecei a resgatar e a galera não, a galera simplesmente travou meu dinheiro, cara. Eu fui tentar resgatar, levar para XP, que eu comecei a abrir a conta na XP, fui levar o dinheiro e não consegui sacar. Aí quando eu fui ver, o que eu tive que fazer, cara? Eu cheguei para ela e falei, quanto eu posso tirar por dia sem ter estresse, ou seja, via aplicativo. Ela falou, até 50 mil reais você pode tirar. Eu falei, não tem problema, vou dar todos os dias, até tirar todo o meu dinheiro. Todo dia eu entrava lá no aplicativo de manhã cedo, levava para XP, 50 mil, 50 mil e tal, porque o banco simplesmente não deixou eu transferir meu dinheiro. Você não tem alternativa. Ela falou, você tem que vir aqui e fazer uma carta por escrito, não sei o quê. Eu falei, isso não faz sentido, cara, não roubei ninguém, o dinheiro é meu, entendeu? Então, assim, eu vou ter que transferir e vou fazer isso. E, de fato, assim, hoje o gerente do banco, né, tem os seus papéis, tem certificações, obviamente tem todos os tipos de profissionais, a gente tem que tomar muito cuidado às vezes com as generalizações, né? Então tem gerentes que certamente fazem um ótimo trabalho, tem outros que também fazem um trabalho que não é tão bom. Eu já tive bons gerentes, também já tive gerentes ruins, mas em geral é esse profissional que indica. E hoje está nascendo uma carreira, né, a gente também já conversou um pouco sobre isso, que é do assessor de investimentos, que é a pessoa que geralmente se especializa um pouco mais e consegue dar indicações melhores. Mas além disso tem o analista de ações, aí tem várias profissões dentro desse tem, mercado, né? tem muitas profissões, muitas carreiras aí que estão crescendo demais, né, cara? Poxa, aí assim, tipo, a OB Invest vai ter duas fases, né? Uhum. Uma primeira fase que, que vai abraçar, né? Minha intenção é abraçar o aluno, né? Assim, o aluno vai se inscrever e vai se dispor a fazer a prova. Minha intenção é que ele saia da prova com conhecimento maior sobre finanças e investimentos do que ele entrou. Então, a prova ela vai, além de avaliar, né, por ser uma prova, ela vai ensinar diversas técnicas de investimento, de escolhas de investimento. Né? Fora isso, Ele vai ter acesso a conteúdos, né? Na verdade, não é uma vai ter Olimpíada acesso a que conteúdo. ele estuda sozinho e faz uma prova, como às vezes acontece. A OBM é uma dessas, né? Que você geralmente se prepara Uhum. antes, né? A brasileira de matemática. Você se prepara antes, tem uma prova, você tem a série de provas anteriores, então você tem uma referência. No teu caso, você está começando agora a Olimpíada de Investimentos. A ideia é começar isso no ano que vem, ou esse ano ainda tem alguma coisa? Isso, isso. A ideia vai ser ali no primeiro trimestre do ano que vem. A gente ia fazer a primeira edição agora, em 2020, Uhum. mas, mas devido a esse cenário aí de pandemia, né, aí eu acho que a gente não ia conseguir atingir os alunos Entendi. os alunos das escolas públicas, né? Sim. E aí assim, tipo, a gente adiou para o primeiro trimestre do ano que vem. Mas quem de repente está acompanhando a gente aqui, talvez conheça alguém de ensino médio e tal, que se interesse, ou até para indicar mesmo, né, para a pessoa fazer e tal, como é que Uhum. ela pode fazer? Assim, acompanha as nossas redes sociais, né? Uhum. Tem Instagram, né? o Instagram, a gente está montando um canal no YouTube para disseminar esses conteúdos, né? Então, lá no canal no YouTube, a gente vai ter uma série de bate-papos com professores do ensino médio, trazendo os conteúdos que já são falados no ensino médio, mas aos olhos das finanças. Vou ter aulas de estatística, de matemática financeira, com aplicações no Excel, porque é isso que a gente usa na vida no Uhum. dia a dia, né? E todo aquele conteúdo básico de finanças, de economia, e como fazer avaliações de investimentos, né? Análise de investimentos. Isso tudo vai estar lá no nosso canal, né? E aí essa estruturação vai estar pronta ali perto de novembro, Que aí desse ano. aí depois a galera começa já a poder, eles vão poder aprender, né, o conteúdo para Sim. poder se especializar ali na prova. Tem até uma galera comentando aqui, a Maiana é professora também, cara, de francês e tudo, investe com a gente, é aluna Ah, nossa. que bom, Tem um cara. pessoal aqui também do canal Mulher Trader e tal, até comentou que era gerente de banco e tal, e falou aqui que em geral o gerente e o assessor tem conflito na recomendação. Isso de fato acontece. E eu até falo, teve um curso que a gente deu há um tempo atrás,
e eu comentei sobre isso, né? Eu também sou assessor de investimento e eu falo sobre essa questão, assim, o gerente do banco tinha conflito e o assessor de investimentos hoje ele também tem conflito, né? Porque, assim, em geral, ele é remunerado em função dos produtos que ele indica. Então, assim, vamos usar um exemplo mais grosseiro, né? Se o cara investe em ações por uma indicação minha, eu vou ganhar alguma coisa. Se ele investe num tesouro direto, especificamente por ser assessor do XP, né? O tesouro direto não tem custo nenhum, então eu não ganho nada. Então, teoricamente, isso pode fazer com que o assessor indique um produto que gera mais remuneração para ele e talvez seja mais interessante para ele do que o cliente. Aí tem a ver com aquele, de novo, né? O profissional. Existem todos os tipos de assessores. O assessor que vai ter uma preocupação maior com o cliente, outros que, de repente, vai estar mais preocupado com a carteira dele. Por isso que eu sempre defendo, né, no canal, que ter conhecimento é importante. Porque, assim, a gente tem até alunos lá que estão começando a estudar com a gente e falam assim, pô, a minha assessora indicou esse fundo de previdência aqui, mas é um fundo que eu sei que tem outros melhores na plataforma, só que esse aqui tem uma taxa de administração muito alta, que geralmente gera um rebate, né, gera um pagamento maior para o assessor. Então, assim, é legal quando a pessoa tem conhecimento, porque, assim, cara, finanças é um negócio muito importante, porque leva em consideração a sua vida, sua aposentadoria e tal. Se você não tem conhecimento, se você delega para uma pessoa que de repente está tomando decisão sozinha, você corre um risco muito grande de pagar mais do que você deveria por um serviço como esse, entendeu? Sim, sim, com certeza. Com certeza. Mas, Vamos Brunão, lá, o que você tem de perguntas aí para a é, gente ajudar a galera que está seguindo a gente, aí, os mais jovens principalmente, né? Quer dizer, a primeira recomendação que eu já vou dar para os mais jovens, jovens quando eu digo é mais de mentalidade do que de idade, mas, cara, assim, comece a investir o quanto antes. Não fica no livro, só no livro, esperando o dia que você vai ter o conhecimento suficiente, porque você sempre vai ficar estudando cada vez mais e tal, na expectativa de dominar o conteúdo para você aprender. Cara, e não tem nada que te ensine mais do que o próprio mercado. Então, assim, essa própria crise do coronavírus, né, foi uma grande lição de que muitas vezes o livro de economia, às vezes, ele vai servir pouco para a operação, porque finanças é muito mais humanas do que uma ciência matemática, uma ciência exata. Eu sou de matemática, Gil também é e tal. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente acha que investimentos é entender de porcentagem, de juros compostos. Isso obviamente vai te ajudar, mas na verdade tem a ver com ciência humana, ou seja, comportamento humano. Em cenários de crise, como aconteceu durante o coronavírus, muitas empresas passaram a valer menos do que elas tinham em caixa. Então isso não seria um negócio racional. Só que na verdade acontece porque a pessoa está com medo, ela tira o dinheiro e ela começa a resgatar. E um monte de gente fazendo isso ao mesmo tempo pode fazer com que uma empresa que de repente vale 100 milhões de famoso reais, efeito manada. efeito manada, mas a empresa que de repente vale 100 milhões de reais, daqui a pouco ela na bolsa sendo negociada 80. E aí, como o próprio Buffett, Graham e outros defendem, cara, é comprar e esperar, ter paciência, né? Você não sabe qual vai ser o ponto mínimo, né? Você nunca tem como acertar exatamente o time, mas aí você comprar e esperar. Então, assim, ciclos como esse acontecem a cada 3, 4, 5 anos. E por isso que eu falo assim, cara, se o menino começa a investir com 17, com 18 anos, cara, imagina quantos ciclos desse ele não vai pegar. Na hora que ele tomar uma porrada de 40% na cabeça, tomar a segunda, na terceira, ele vai falar, cara, agora eu tô com caixa, eu vou chegar e vou encher a mão quando a bolsa cair 40 e vou esperar 1 ou 2 anos para poder começar a multiplicar o patrimônio. Então, assim, quanto antes puder entrar, cara, eu recomendo. Não fique esperando. A gente já fez uma live no canal falando sobre isso. Hoje você consegue investir na bolsa com 50 reais se você quiser, com 100 reais se você quiser. Então, assim, você não precisa ser rico para investir na bolsa. Obviamente, tem que ter alguns cuidados para que isso funcione. Não adianta você pagar uma corretagem alta para investir pouco, mas tem corretoras hoje com corretagem zero. Então, você consegue investir com muito pouco. Então, assim, não vem com aquela de, não tem dinheiro. Cara, se você vai no McDonald's hoje, você gasta 30 reais no sanduíche. Então, compra uma ação do Burger King, compra uma ação do, sei lá, de uma outra empresa qualquer, e você começa a montar um portfólio. Ao invés de você falar, cara, eu vou gastar 30 reais gastando nisso aqui, vou comprar uma açãozinha aqui da Petrobras, 20 e poucos reais você compra. Ao invés de gastar 100 reais nisso daqui, eu vou comprar uma ação do Itaú, vou comprar uma ação tal. E você vai montando uma carteirinha de ações ali com pouco dinheiro. E aí você já começa, né? Sim, sim. Mas assim, tipo, tem algum pré-requisito para começar a investir em ações? Porque eu vejo assim, tipo, a estrutura do planejamento financeiro, bom, beleza, você pode ali fazer determinados investimentos, mas é bom ter na cabeça que investimento em ações é para longo prazo. Né? Quando você investe assim numa carteira de ações, teoricamente é pro longo prazo. Aí, antes de você iniciar, assim, é bom você ter uma certa reserva financeira. Os jovens, assim, tipo, que ainda moram com os pais, assim, tem uma certa tranquilidade, se, assim, quanto antes começar a investir em ações, eu acho que é melhor, obviamente,
tendo essa cabeça não de especulação, de subiu ali 10% eu vou vender, né? Mas vai vender para botar onde? Poxa, e se ela dobrar de preço? Você perdeu todo o upside. Ciclo, Então né? você tem que acompanhar, né? Sim. E assim, o investimento em ações é um investimento para o longo prazo, né? E assim, quando você começa a investir em ações, é super importante que você tenha na cabeça a diversificação. Poxa, eu adoro Itaú, vou comprar só Itaú. Não, você não pode fazer isso, né? Assim, Cara, isso pô, que você falou é excelente, que eu canso de falar isso às vezes aqui nas lives, assim. Eu recebo direto gente que me procura, falando assim, fiquei sabendo que a Oi vai bombar. Aí o cara fala assim, como é que eu faço para comprar a ação da Oi? Aí eu falo, cara, nem me pergunta, nem me pergunta. Então, assim, a Oi é uma empresa ruim, eu tenho na minha carteira, e é que tá de especulação e tal, e são aqueles trades que você coloca ali que você acha que tem oportunidade. Mas, assim, quando alguém me procura com essa ideia de que, vou comprar uma ação porque eu fiquei sabendo que eu acho que vai dar certo, falo assim, cara, não faz isso, entendeu? Porque assim, a chance de você perder dinheiro e você se magoar e achar que a bolsa é um cassino é muito grande. maneiro. É natural, cara, você deve ter uma série de estudantes, e você vai passar com isso, né? Na Olimpíada, a galera falando sobre esse assunto, o cara ele vai querer ter assim, a certeza absoluta de que ele olhou todos os dados e ele sabe a melhor empresa para entrar. Então, assim, cara, diferente da época de Graham, né, quando você lê aí o Investidor Inteligente, era interessante porque você via nitidamente que o conhecimento das informações dava uma vantagem competitiva muito grande. Então ele ia lá, ele olhava as empresas e tal, e aquilo dava um potencial para ele muito grande. Hoje em dia, cara, você entra num site, e aí eu vou até recomendar para a galera que tá assistindo, chamado Status Invest. Não sei se você conhece, eu acho que sim, né? Um Conheço site do chamado Status. Stefani, Cara, o site é excelente, cara, é muito bom, excelente. com muitos dados fundamentalistas sobre a empresa, você vê histórico, dados de recompra e tal. Então, assim, cara, informação aberta a todos. Então, hoje, o que te dá vantagem competitiva não é ter acesso à informação, até porque a informação que chega para você leigo chega na Bloomberg para o robô e a galera que está operando lá na frente muito antes. Na verdade, o que te dá a vantagem competitiva é saber gerenciar essas informações, é ler indicadores e de repente falar, cara, o que eu consigo extrair disso? Ou de repente eu conseguir enxergar um cenário macro, ou seja, olhar alguma coisa à frente dos outros para poder tomar uma decisão. Então, só olhar vou olhar aqui o indicador PL, vou indicar LVV, aí vou fazer um monte de cálculo aqui, vou decidir qual empresa vou comprar. Não é só isso, é um pouquinho mais complicado que isso. Sim, sim. Pô, cara, muito bom, cara, muito bom Agora, de esses toques pré-requisito, aí. cara, de pré-requisito, assim, cara, pra galera que tá seguindo a gente, principalmente os mais jovens, cara, começa. Pega R$ 200, R$ 300. Toma cuidado com a Receita Federal, né? Assim, tem que tomar um certo cuidado, porque a partir do momento que você investe R$ 1, mesmo você não tendo receita, não tendo salário e tal, tem gente que às vezes ignora a questão da declaração do imposto de renda, mas a partir do momento que você compra uma ação, você vira sócio de uma empresa. E por ser sócio de uma empresa, você tem que declarar isso não é nada muito complicado, mas você tem que aprender a começar a fazer uma declaração de imposto de renda. Você não necessariamente vai pagar imposto. Hoje, para operações de swing trade, né, que você fica com a ação mais de um dia, você não precisa pagar imposto quando você vende menos de R$ 20.000 por mês. Então, para o iniciante, isso não seria um problema. A não ser que o iniciante comece a fazer day trade, né? Aí ele tem que pagar imposto. Então, você não precisa se Day preocupar com trade. isso, mas você tem Uhum. que declarar, entendeu? Sim, sim. Poxa, show de bola. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, Brunão. Vamos lá. Com relação, cara, a estratégias de investimentos, assim, investimentos em ações. Eu tô considerando aqui que todo mundo sabe o que é uma ação, né? Mas uma Uhum. ação é a menor parte ali daquele capital, do capital social de uma empresa, né? Uma empresa ela é dividida em vários pedacinhos, e aí isso é negociado no ambiente que é a Bolsa de Valores. Uhum. Assim, quais são as estratégias que existem para fazer investimentos em ações? Você, com a tua experiência. Cara, o que eu geralmente indico para os meus alunos, principalmente os iniciantes ali, quem está começando e tal, é realmente você pensar na ideia de você comprar ações de empresas que você se identifica, que você vê como um bom negócio. Porque hoje, comprar uma ação, como você disse, né, a ação é a menor fração de uma empresa. Teve até num curso que a gente fez recente, alguém perguntou para a gente lá, falou assim, mas por que quando a empresa tem lucros, né, ela tem dividendo, ela distribui para as pessoas que compram as ações? Sim, porque você é acionista. Se você é acionista, a empresa deu lucro, ela vai distribuir dividendos e você recebe parte disso. Então, quando você compra uma ação, você se torna sócio de uma empresa. Então, assim,
A não ser em casos bem especulativos, foi esse exemplo que eu citei da Oi e tal, a Oi não é uma boa empresa, mas é um caso de especulação, porque o ativo que ela tem hoje, dado que ela pode ser comprada por algum outro player, que seja TIM, que seja uma empresa internacional e tal, o ativo que ela tem hoje é superior ao que ela tem de operação em bolsa. Ou seja, se alguém comprar isso, pode ser que a ação saia de, sei lá, 1,50 ou 1,60 e venha um patamar de 2, 3 e tal. Então, isso é um case completamente especulativo, é uma empresa que não é boa e que eu não recomendo para iniciante. A gente que está mais no mercado, você de repente pode colocar uma fração pequena da sua carteira em ações desse tipo. Mas, em geral, o que eu recomendo para as pessoas é busquem ser sócios de boas empresas. Então, assim, se você se identifica com uma empresa e acha que vê valor no sentido do que ela faz e que ela tem a oportunidade de conseguir crescer, aí faz sentido sim você investir nesse tipo de empresa. Comprar uma ação é virar sócio de uma empresa. Faz sentido você ser sócio de empresas boas. Claro que a gente tem que ter estômago, às vezes, para investir na bolsa, porque existem oscilações, mas você tem que estar ciente que, assim, se você compra empresas boas, a chance de você conseguir ter sucesso no futuro é muito grande. Ficar tentando cases especulativos ou ficar fazendo operações, às vezes, day trade para o iniciante, pode ser muito mais complicado. Então, compre ações de empresas boas. E aí, empresas boas, eu digo, empresas que entregam lucros recorrentes, que estão sempre crescendo. Aí tem vários indicadores, né? Acho que a gente vai tentar ser menos técnico, mas empresas, de repente, que são boas pagadoras de dividendos, isso pode ser um bom sinal. Se a empresa está sempre pagando dividendos, está crescendo, isso pode ser um bom sinal. Então, aí a gente sempre tem que tomar cuidado com os extremos, né? Então se a empresa não paga dividendos, está na empresa ruim. Não, às vezes ela não está pagando dividendos para poder reinvestir no próprio negócio. Então, uma leitura um pouco mais complexa, mas é isso. Assim, tem alguns indicadores que mostram o que é uma boa empresa. Mas, em geral, é lucro. Cara, se a empresa está dando lucro, está crescendo margem de lucro, ela geralmente está fazendo um bom trabalho, né? E até o Bernardo está comentando aqui, né? Eu gosto de ser acionista em empresas que eu sou cliente e que eu posso avaliar o produto. Cara, essa é uma experiência interessante. Nem sempre você vai conseguir, né, ser exatamente o cliente da empresa. Mas quando você é um usuário, isso ajuda muito. Eu lembro do Bartonek falando da Constellation, a filha dele começou a investir acho, com 16 ou 17 anos. E lá atrás, quando ela começou a investir, ela começou a olhar muitas empresas americanas. Então, assim, como usuária, ela falava, poxa, isso aqui é um bom negócio, e ela começou a comprar aquilo. E às vezes isso vai ser um feeling interessante, cara, porque de repente, para a gente que é mais velho, você começar a perceber uma nova onda de um Snapchat ou de uma empresa nova entrando no mercado, um TikTok, por exemplo, talvez você não vai ter tanto feeling. Agora, a pessoa mais nova, que está ali como usuário, fala, cara, isso aqui tem um potencial incrível. Foi o que eu falei, ó, cara, se Status Invest fosse uma empresa na bolsa, eu compraria fácil, porque assim, o trabalho do cara é fenomenal. Eles estão fazendo um trabalho muito legal de análise de ações, educativo, muito bem feito. Então, assim, se o Status Invest fosse uma empresa, eu gostaria de ser sócio dessa empresa. Então, eu compraria ações. E isso é um bom feeling. Quando você se identifica com o produto e tal, nem sempre você consegue. Mas até porque você pode comprar, eu posso comprar ações da Light, por exemplo, e não usar energia no Rio, né? Mas se de repente os números forem interessantes, isso pode fazer sentido. Mas em geral, acho que um bom feeling é buscar boas empresas que você gostaria de ser sócio. Sim, e as empresas não rentabilizam o acionista só com dividendos, né? Ela tem os dividendos, tem os juros sobre capital próprio, tem a própria valorização mesmo do capital, da expectativa, né, de crescimento da empresa. Poxa, show de bola. Essa é a crítica da galera que usa cegamente ali o dividend yield, né? Que você vai olhar o indicador do dividendos e aí você fala assim, a empresa não pagou dividendos, então é uma empresa ruim. Não, às vezes ela está pegando o dinheiro e colocando na empresa para poder crescer. E aí o que ela vai te gerar de retorno com o crescimento da ação vai ser muito maior do que você vai receber de dividendos. Então, não é o fato. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Indicadores nos ajudam a tomar decisão. No curso que eu dei, eu até falei sobre isso, né? Você vai comprar uma casa, por exemplo. Fala, cara, vale mais a pena você comprar uma casa, um apartamento, sei lá, você vai comprar um apartamento aí lá no Caxambi, onde eu morava, na zona norte do Rio. Aí o apartamento custa, sei lá, 500 mil, mas tem 100 metros quadrados. Um outro que, de repente, custa 700 mil, mas ele tem 200 metros quadrados. Você fala, cara, não sei. Aí você pode usar uma métrica. Que métrica vai ser essa? O valor do metro quadrado, preço por metro quadrado. Isso é um indicador. Aí vai ter alguém que vai falar assim, poxa, legal, se o indicador preço metro quadrado é uma referência, então eu vou procurar qual o melhor preço metro quadrado na região. Aí você vai pesquisa, aí você descobre que o melhor preço metro quadrado, de repente, é um flat, ou de repente uma cobertura gigante. Aí você fala, pô, mas isso não me atende por algum motivo. Então, assim, indicadores nos ajudam a tomar decisão, eles não tomam decisões sozinhos. Boa. Né?
E o que que são, cara, ETFs? Bom, essa é uma ótima pergunta. Inclusive, no curso lá eu falo sobre a opção de você montar uma carteira passiva de ETFs. Vamos lá. ETF é uma maneira, é um fundo de investimento que é negociado em bolsa. No Brasil, a gente tem um número muito restrito, né? A gente tem ali mais ou menos uns 20 e poucos, acho que 22 ETFs disponíveis. Mas os principais, né, os mais líquidos, os mais negociados, são os ETFs de BOVA11, Small 11 e o IVVB, são os principais assim que a gente vê VBO. geralmente, tem mais frequência. Vou explicar um pouco do que cada um deles. O BOVA11 é um ETF, ou seja, um fundo de investimento que ele copia o índice da bolsa. Por exemplo, quando a gente fala de Bovespa, né, da Bolsa de Valores, na verdade B3, né, antiga Bovespa, a B3, hoje você tem em torno de 370 empresas que são negociadas. Então, pode parecer um universo grande, né, mas quando comparado com os Estados Unidos, que tem, sei lá, 5 mil empresas, é um número gigante, a gente aqui é muito pequeno e a gente tem uma bolsa só. Mas a gente tem 300 e poucas empresas. Dentro dessa Bovespa, tem um indicador, que é o Ibovespa, que serve para a gente como termômetro do mercado. O que eu quero dizer com isso? Todo mundo já deve ter visto aí num Jornal Nacional da Vida, no Jornal da Globo e tal, falar assim, a bolsa subiu 1%, a bolsa caiu 1%, a bolsa subiu 2%. O que quer dizer isso, né? Geralmente eles falam do Ibovespa. O que é o Ibovespa? O Ibovespa é um índice que ele pega ali quais são as principais ações negociadas nos últimos 12 meses. Isso aí é recalculado, né, a cada 4 meses e tal, mas eles pegam as principais ações negociadas e colocam nesse índice. Por que isso, né? Porque assim, você tem 300 e poucas ações sendo negociadas todos os dias. Como é que você sabe, como é que você faz para saber se um dia foi bom ou se foi ruim? E eles criaram esse termômetro que é o Ibovespa. Então, o Ibovespa, aliás, são cerca de 75 empresas que hoje compõem, 72, eu acho, compõem o Ibovespa. Elas compõem ali um portfólio que é pesado, né? Tem um peso nesse índice que é proporcional ao volume de negociação. Hoje você tem lá 10% do Ibovespa é Vale, sei lá, uns 10% mais ou menos também é Petro, Itaú tem uns 8, 9, então assim, essa composição dessas 70 e poucas empresas formam o Ibovespa. E aí o que é o ETF de BOVA11? É um fundo de investimento que você compra lá na Bolsa de Valores, como se fosse uma ação, e esse fundo de investimento basicamente ele compra essas ações nesses determinados pesos. Então, se o Ibovespa subir 1%, provavelmente o BOVA11 vai subir próximo disso. Se o Ibovespa cair, provavelmente o ETF de BOVA11 vai cair seguindo o Ibovespa. Então é assim que funciona. O Small 11 também é um ETF, só que o Small 11 ele olha para o índice Small, ou seja, de empresas muito pequenas. E o IVVB, eu acho que é bem interessante, é uma alternativa que a gente tem de se expor ao investimento estrangeiro estando no Brasil. Então, quando você compra o IVVB11, é um ETF, ou seja, um fundo de investimento, que quando você compra o IVVB11, ele está investindo como se fosse o índice do S&P, que é das principais 500 principais empresas da Bolsa Americana. Então, é um índice bem diversificado. Então, você se expõe a um investimento no exterior estando aqui no Brasil. Então, são instrumentos interessantes e às vezes bem passivos, né? Para quem, de repente, eu quero investir na Bolsa, mas eu não quero ficar acompanhando cara, o que aconteceu com a Petro, ou com a Localiza, ou com a Movida, o Magazine Luiza. Cara, o ETF é um instrumento interessante, você não precisa se estressar tanto. Quando você compra um BOVA11, você está exposto a 70 e poucas empresas brasileiras. Então, se o Brasil Você estiver indo já bem, entra você vai bem. diversificado. Você já entra diversificado. Isso. Essa acho que é a Já grande entra estratégia. diversificado. E aí, se você quiser Uhum. diversificar um pouquinho mais, que até eu sugeri para meus alunos, cara, você pode fazer uma composição, por exemplo. Tipo, coloco 80% da minha carteira de ações, vai ser BOVA11 e 20% vai ser um Small 11. Porque o Small, você compra empresas, é um ETF, né? Mais volátil, né? Só que voltado para empresas muito pequenas. E aí, o que acontece com a empresa muito pequena? Se tudo estiver dando certo, elas crescem muito, elas podem multiplicar por 3, 4, 5 vezes, coisa que não acontece com uma empresa grande. A Petrobras dobrar de valor é muito difícil, né? Uma Sinqia, por exemplo, que é uma empresa pequena, dobrar de valor é muito mais fácil. Então, a Small, ela oscila muito mais, ela é muito mais volátil. Então, você pode fazer, de repente, colocar, sei lá, 60%, 80% de BOVA11 e um percentualzinho ali de Small. Eu quero me investir no exterior. De repente, você diminui esses percentuais e coloca ali 10% em VVB. Então, assim, às vezes, com ETFs, cara, você pode estar exposto a 100, 200 empresas com 2, 3 investimentos. E fica muito mais fácil de acompanhar para quem quer ter uma gestão um pouco mais passiva, né? Sim, e essa parte da diversificação é fundamental porque você diminui o risco que você tá exposto. Porque são dois tipos de risco, né? Você tem o risco específico e o risco sistemático. Né? O risco específico tem a ver com a A especificidade empresa, né? do business da empresa, né? Então, assim, por exemplo, se você imagina, você está
vamos lá, 100% exposto só em Petrobras. Há pouco tempo atrás teve uma treta aí no petróleo, cara. O preço do petróleo caiu, as ações da Petrobras, pô, caíram quase pela metade do preço, Greve dos né? caminhoneiros, Lava Jato e tal, Então, fizeram com que o assim, preço oscilasse bastante, né? tipo, o risco, esse é o risco específico, né, Uhum. da empresa. Agora, quando você entra bastante diversificado, você dilui o risco específico de cada uma das empresas e aí você fica só exposto ao risco sistemático, né, ao risco do sistema mesmo. E essa É. comparação às vezes é interessante, que é isso, quando você está exposto a uma empresa, você está correndo esse risco micro dela, né, da operação dela, e mais o risco Brasil, vamos dizer assim, né? Que é o que acontece. Eu até citei Sim, sim. numa aula com os alunos essa semana, eu falei sobre isso, né? Tipo, cara, quando o Sérgio Moro falou que ia sair do governo, cara, a bolsa caiu, sei lá, 3, 4% no dia. E aí, quando você para pensar, fala assim, cara, Sérgio Moro sair muda o resultado do Itaú, por exemplo? Cara, muda o resultado da Croton? Não muda. Mas, na verdade, assim, aquilo gera uma aversão ao risco, e aí as pessoas, às vezes, investidores tiram dinheiro por medo de acontecer alguma coisa e a bolsa cai 3, 4%. E ali, para o investidor de valor, né, o cara que tem a visão de investir em boas empresas, é a hora que ele fala, cara, vou comprar. E não deu outra, né? Passados alguns dias, ele foi, a bolsa voltou a subir, os preços se recuperaram, e às vezes você ganha 4, 5% numa operação de uma semana, entendeu? Então, É esse uma risco, coisa. esse risco sistemático do Brasil, quer dizer, esse risco da economia brasileira em geral, apesar de ser é o que a gente fala, é um problema e às vezes é uma solução. Se você vai para o Japão, por exemplo, em que isso não acontece tanto, basicamente o valor das empresas está associado ao valor que ela entrega, resultado, dividendos, lucro e tal. Você não tem um efeito político tão grande. No Brasil, o efeito político nas empresas é muito grande. Isso é um problema? Porque você pode ter grandes oscilações. Mas, ao mesmo tempo, se você souber o que está fazendo, isso vai ser uma grande oportunidade. Você ter grandes ganhos aí, históricos, né? Quando você tem grandes quedas, você conseguir fazer uma multiplicação rápida do seu patrimônio. É isso aí. Porque, assim, tipo, não é só de subidas que vive a Bolsa. E as subidas podem não ser podem não ser somente boas, como as pessoas, vou investir aqui, eu quero que suba. Tá, beleza. Mas, assim, as quedas, elas geram oportunidade para você, para novas entradas. Porque, assim, se você coloca só só entra investido só hoje. Aí, poxa, vamos supor, eu quero só que suba. Mas como, assim, tipo, o ato de investir tem que ser periódico, né? Tem que ser ali, assim, tipo, um Perene. hábito, né? Exatamente. Então, assim, tipo, quando o índice cai, quando a bolsa cai, quando a ação cai, isso gera oportunidades de compras, assim, que são, Sim. para o investidor de valor, né? Vale Cara, eu só acho que Invest. daqui a pouco o Instagram vai chutar a gente daqui a uns 6 ou 7 minutos. Vamos lá, o que tem de pergunta para responder para tua galera aí que você marcou? Vou tentar ser mais ágil na Cara, resposta. tá, vamos lá. Ó, teve um menino aqui que perguntou, que eu vi, cara. Ele pediu aqui para falar sobre casas de Caso de análise, análise. né? Cara, Que a vamos gente lá. acha Essa boa. é uma estratégia interessante, às vezes, também para quem quer ter. Eu leio muitos relatórios, né? Tenho acesso a relatórios empíricos, Nord e outros. Tem alguns relatórios que são realmente muito bons. Tem a Suno também, que faz um trabalho muito legal. Uhum, Então, assim, tem várias casas de análise. A vantagem da casa de análise é que, assim, o Gil, né, está focado ali em ajudar os alunos e tal, a fazer uma análise mais fundamentalista, olhar indicadores e tal. Isso é um negócio para quem gosta. Para quem não gosta, é um negócio chato, né? Você fica olhando dados contábeis para ver se dá lucro, se não dá, se é receita, se o EBITDA e tal. E você começar a olhar dados para quem não gosta disso. Eu já fiz isso porque fui diretor de escola de uma empresa de capital aberto, né? Fui diretor na Croton. Então, assim, os números da minha escola eram expostos para o mercado inteiro. Então, você não pode cometer erros, você tem que ter um olhar diferente para uma DRE, né? Mas nem todo mundo quer saber disso, cara. Cara, você é médico, você é engenheiro, você é professor, e você fala, cara, estou tocando minha vida aqui, não quero nem saber, eu quero ganhar dinheiro. E aí, o que você pode fazer? Paga lá um valor, sei lá, que seja. Tem relatórios hoje muito baratos, né? De 30, 40 reais por mês, até relatórios mais uhum, caros, né? De 200, 300 reais por mês. E aí você paga um relatório desse e fala, cara, eu só quero receber aqui um SMS, um WhatsApp, me dizendo que hora que eu tenho que comprar e que eu tenho que vender. É isso. E aí você monta sua carteirinha de ações ali, copia o que o cara indica, que o analista indica, e aí você segue aquela linha. Isso também seria uma maneira um pouco mais passiva, né? De você poder participar do mercado, mas também te dá dinheiro. Então, assim, tem casas muito boas que fazem um trabalho bem legal, que vão te dar essas orientações do que você tem que comprar e o que você tem que vender. Só que antes, né, você tem que saber fazer a operação e também saber os riscos que você está correndo. é. O Thiago aqui, um dos. Ele me ajuda aqui a organizar, é um aluno do segundo ano.
né? Tá perguntando, tá falando, Gil, comenta sobre o seu investimento na greve dos caminhoneiros. Cara, assim, acho que eu não tive a oportunidade de contar essa história ainda. Eu estava começando a investir, greve dos caminhoneiros foi em 2018, não foi? 2018, eu lembro até hoje. Dezoito. Tava pedindo minha esposa em casamento no dia que anunciaram a confusão toda. Quer dizer, tava no meio do processo, né? A ação da Petrobras Cara, bateu 14, sei lá. assim, tipo, aí assim, eu já tava estudando bastante, né? E tinha assim, um percentual pequeno exposto em ações, né, do meu capital. E aí, cara, começou a cair a parada, assim, foi a primeira crise que eu passei. Aí deu aquele embrulho no estômago, aí eu falei, cara, assim, peguei todo o dinheiro que eu tinha e assim, tipo, eu fui colocando. Cada semana caía mais, eu colocava mais, caía mais, eu colocava mais. Fui ali assim, tipo, cara, aí assim, peguei toda aquela recuperação no, no, no final de, assim, final ali 2018, 2019, a Pamela, que é minha esposa, a gente Uhum. não tinha casado ainda, né? E ela não acreditava, né, assim, em investimento, assim, socióloga, não sei o quê, tá, tá, tá. Aí eu falei, Pamela, olha aqui, ó, senta aqui, vamos casar. Aí, Casamento aí tá em março, pago. o casamento tá pago. Aí eu peguei, assim, tipo, realizei alguns lucros, e aí, pum, paguei o casamento. E aí que ela falou, poxa, não, você tem que estudar mais esse negócio. Investe nisso aí, coloca mais dinheiro nisso aí, que agora que tá pago o casamento, eu começo a acreditar. É, pô, Cara, não, mas assim, foi. isso é uma boa mesmo. Realmente é o que a gente fala para as pessoas. A gente nunca recomenda que alguém entre para a bolsa com a expectativa de ganhar dinheiro no curto prazo, né? Mas, cara, às vezes oportunidades como essa aparecem, né? Eu tive um caso agora, eu comentei com meus alunos também essa semana, que eu entrei no papel, estava estudando alguns papéis, né? Eu estou vendo lá na bolsa americana muitas empresas de tecnologia crescendo, e aí eu decidi colocar mais uma carteira de tecnologia na minha meu portfólio de ações. E aí eu decidi colocar na Lynx. A Empíricos tinha recomendado tinha um tempo, eu acompanhando os relatórios dele, é uma empresa pequena de tecnologia. E aí, cara, eles já tinham recomendado há bastante tempo. E eu falei, poxa, agora está na hora de entrar. Ela tinha tido uma queda boa também, falei, pô, está na hora de entrar. Eu olhei os indicadores, comprei a ação. Cara, eu comprei a ação num dia, no final do pregão, acho que foi na quarta-feira. Aí quando chegou na quinta-feira de manhã, ela abriu negativo e tal, tranquilo. Também não invisto olhando no dia seguinte, né? Invisto pensando ali no inverso de 2, 3 anos. Cara, quando chegou de tarde, a ação simplesmente estava subindo 33%. Eu tinha colocado uns 20 mil. Falei, cara, coloquei aqui, começar aqui com essa ação. Coloquei, quando eu vi, tinha dado, sei lá, uns 6, 7 mil no dia. Aí rola aquele desespero, né, cara? O que está acontecendo? Aí quando eu fui olhar, a Stone, né, que é uma empresa americana, né, daquela de maquininha de Aham. cartão e tal, anunciou um processo de negociação e aquisição e tal, e a ação valorizou 30%. E aí eu falei, cara, é um negócio completamente inesperado, assim, não acreditava que ia acontecer. E aí quando chegou ontem, cara, a TOTUS anunciou que também quer comprar, e aí a ação subiu umas 10, 12%. Aí eu falei, cara, vou realizar uma parte, vou vender metade para botar um lucro aqui no bolso e vou seguir com o papel porque acho que ainda tem mais oportunidade. Mas assim, cara, não foi nada de genial, foi uma sorte do caramba, você entrar no papel e isso acontecer. Assim como acontece para cima, pode acontecer para baixo. Então, quando a gente entra em ações, a gente tem que ter essa visão. Vamos lá, cara, mais alguma pergunta para eu É. fechar? Porque daqui a pouco o Instagram expulsa. Cara, ó, é, Guilherme tá aqui, ó, ele tá falando sobre, perguntou aqui como é que ó, entrei em Azul e CVC, né? Nessa crise realizei o lucro porque ainda estava livre de imposto. Aí ele está perguntando aqui como é que funciona o imposto, né, Ótimo. nesses investimentos. Cara, cuidado com operações de day trade. Operações de day trade sempre vão ser tributadas. Então, se você faz uma operação, mesmo que seja por erro, hein? Cuidado. Mesmo que você cometa algum erro, você comprou e vendeu no mesmo dia, você realizou uma operação de day trade. Teve lucro, você tem que pagar imposto. Tem que emitir DARF e tal. Tem que dar uma procurada aí no Google e você consegue ver alguns vídeos com tutoriais para ver como é que funciona. Mas fora isso, a não ser que você compre no mesmo dia e venda no mesmo dia, você entra numa operação de swing trade, ou seja, você passa mais de um dia com papel. E se você passa mais com um dia com papel, tem uma isenção no Brasil que se você vende menos de 20 mil reais em ações, você não precisa tributar em cima disso. Não tributar não significa que você não deva declarar. Você tem que avisar. Se você tem ação, você tem que avisar para a Receita Federal que você tem aquelas ações. Mas não necessariamente você precisa pagar DARF, você precisa pagar imposto. Eu, inclusive, uso isso às vezes como estratégia, né? Às vezes tem um papel, eu paguei caro, acho que foi com o BID4, né? Com a ação do Banco Inter. Eu entrei na IPO,
entrei a R$ 21, eu acho, e vendi a 65. E aí, pô, paguei mais de 2, 3 mil reais só de imposto de renda. Por quê? Porque eu peguei o papel e levei até o vencimento, né? Até um ano mais ou menos depois, até eu decidi vender. Se eu tivesse feito, né, vendas e recompras parciais, uma técnica um pouco mais apurada, você pode fazer uso dessa margem dos 20 mil para pagar menos imposto. O que eu quero dizer com isso? Se tivesse chegado no final do mês ali, a ação cresceu 50%, aí eu vendo 19.500, aí eu não pago imposto. Aí eu recompro no dia seguinte, aí eu já começo no outro patamar. E aí tem uma estratégia um pouco tributária que dá para você fazer para pagar menos imposto sem fazer nenhuma ilegalidade, entendeu? Então eu acho que é um assunto para quem é iniciante, cara, não precisa se preocupar. Você vende menos de 20, só lembra que você tem que colocar na sua declaração de imposto de renda. E se você é muito jovem e não faz declaração de imposto de renda, lembra que você tem que colocar isso na sua declaração. Mas é a A questão tributária última, tem que ver com o contador, né? Eu não sou especialista nisso, não. a última pergunta aqui, que é a pergunta do Bruno. Você considera o IVVB11 como opção de hedge? Cara, eu não sei com hedge clássicos geralmente são ouro e dólar, né? De você ter alguma exposição a isso. A mesma coisa que você fala assim, cara, investir na Apple é um hedge para o Brasil? Cara, investir na Apple, você está investindo numa empresa americana. Você está exposto a dois fatores, né? Um é o dólar, que é uma alternativa que pode ser uma proteção em caso de crise, mas você não sabe em relação ao resultado da empresa, né? Então, eu vou citar até um exemplo de um amigo que eu conversei que estava estava investindo no Brasil e morando no exterior. Aí eu expliquei para ele, falei, cara, como é que tá a tua carteira? Eu fui olhar com ele, o que estava acontecendo? A carteira dele estava performando bem em relação ao resultado do Brasil, só que ele estava no exterior, ou seja, ele estava na Holanda. E aí o euro subiu 35%, valorizou 35%. Eu falei, cara, nem o trabalho mais fenomenal do mundo que você fizesse aqui no Brasil, talvez você conseguisse ter uma rentabilidade de 35%. Ou seja, você ganhou, mas na verdade você perdeu porque a sua moeda, em relação aos seus gastos na Europa, você está perdendo valor. Então tem que tomar cuidado com isso, né? Quando você se expõe a comprar uma empresa americana, se você quer fazer proteção, cara, compra dólar, compra ouro diretamente, através de fundos, né? Tem o trem de ouro, tem o trem de dólar, tem alguns fundos de ouro e dólar que você se expõe diretamente a esses ativos. Agora, se você for comprar uma ação de uma empresa americana, não necessariamente ela vai servir como hedge, vai ser uma alternativa internacional de investimento. Mas se a ação for mal lá fora, se ela cair 20%, 30%, não adiantou nada você estar exposto ao dólar. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Mas eu acho que é uma alternativa interessante de exposição ao exterior, investindo aqui no Brasil, né? O IVVB11. Poxa, show de bola. Como é que tá o tempo aí? 1 minuto, cara. Na verdade, um pouco Um antes eles minuto. expulsam a gente, mas 1 minuto. Então, vou aproveitar aqui para te Boa. agradecer, cara. Porra, obrigado aí, acho Boa. que, por essa participação no canal. O trabalho que você está fazendo, cara, é fantástico. Ajudar jovens a investir, eu acho que é o efeito dos juros compostos na prática, né, cara? Começar com 17 Com anos é muito certeza. melhor do que começar aos 30. Então, se tem um recado bom para a gente passar para essa galera, assim, cara, começa a investir o quanto antes. Os juros compostos vão estar a seu favor. E você, por liderar isso, cara, tem um papel excelente aí, te admiro demais. Gosto demais de você sabe disso, né, cara? E te dou esses parabéns Obrigado. pelo trabalho que você está fazendo. Pô, cara, valeu. Obrigado, Brunão. Poxa, agradeço muitíssimo aí a sua participação, sua colaboração no projeto. Bruno vai estar ajudando bastante, né? A gente está vendo aqui, fechando Vai uma expulsar a gente parceria. em 10 segundos aqui. Tá bom? Beijo, Bruno. Valeu, Fica com irmão. Deus.